Boas, muito obrigada por teres clicado no vídeo. Se és novo ou nova aqui, o meu nome é Catrox e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ora, hoje quis fazer um videozinho diferente, como podem ver no título do vídeo. Hoje vou falar-vos dos meus filmes preferidos do Studio Ghibli. Mais especificamente, o meu top 5. Eu por acaso nunca referi isto muitas vezes no meu canal, mas eu amo anime muito. Já fiz uma cover ou outra de temas de animes, pouquinhas, mas por acaso até é um tema que eu gostava de começar a incorporar mais no canal. Portanto, animes, músicas de animes, e hoje quis começar por alguns filmes de um estúdio que me é muito querido já desde pequena, que é então o Studio Ghibli. Se gostaram desta ideia e se até gostariam de ver mais vídeos deste género, não se esqueçam de deixar já um likezinho no botãozinho ali em baixo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e vamos então começar este vídeo sobre o meu top 5 de filmes do Studio Ghibli. Começamos no número 5 com My Neighbor Totoro, ou O Meu Vizinho Totoro, com o título original em japonês de Tonari no Totoro, realizado pelo brilhantíssimo Hayao Miyazaki. É um filme que saiu em 1988 e conta a história de duas irmãs, Satsuki, que é a mais velha, e Mei, que é a mais nova, que se mudam com o pai para uma casa no campo porque a mãe encontra-se internada com uma doença que o filme não dá a conhecer, num hospital lá nas proximidades. Portanto, eles mudam-se para aquela casa para estarem mais perto da mãe enquanto ela recupera. Enquanto as meninas exploram a nova casa, elas veem lá umas criaturazinhas um bocado estranhas, portanto, logo aí somos apresentados a uma espécie de elemento sobrenatural do filme. Isto é uma coisa muito comum nos filmes de Hayao Miyazaki e do Studio Ghibli no geral, e como o pai, sendo professor, está há muito tempo a trabalhar, elas então brincam muito uma com a outra, exploram muito a floresta que está nos arredores da casa e descobrem ainda mais coisas. Especialmente a Mei, a irmã mais pequenina, é ela que vai mais à frente nas explorações, é ela a primeira a conhecer o icónico Totoro, que, segundo o filme, é uma espécie de espírito guardião da floresta. E a premissa do filme é um bocado isto. É um filme muito simples, muito querido na sua essência. As irmãs basicamente a brincar, a explorar, a conhecerem um pouco mais estes espíritos, estes guardiões da floresta, da natureza, digamos assim, e também a tentarem lidar com os seus sentimentos em relação à condição da mãe. Portanto, estamos a falar de duas crianças, especialmente a mais pequenina, que é aquela que tem um pouco mais de dificuldade a perceber a realidade das coisas, a mais velha a tentar protegê-la um pouco disso e a tentar brincar com ela e a tentar tirar a cabeça dela daquilo que se está a passar. E no meio disto tudo, os espíritos intervêm, brincam com elas, ajudam-nas quando elas precisam, até que ficamos a pensar, será que essas criaturas sobrenaturais realmente existem? Ou é alguma maneira das meninas se poderem distrair e abstrair-se um bocadinho da realidade que as preocupa? Nunca vamos saber e, sinceramente, também não é o importante. É simplesmente um filme muito fofo sobre pequenos episódios na vida de duas irmãzinhas que ficam amigas de um coelho gordo gigante. Mas eu gosto bué. No número 4 temos The Tale of the Princess Kaguya, ou em português, O Conto da Princesa Kaguya. Com o título original em japonês Kaguya Hime no Monogatari, foi realizado por Isao Takahata e saiu em 2013. Portanto, este é um filme inspirado num conto tradicional japonês que conta a história de um velho senhor que é cortador de bambu como profissão e um dia, quando ele sai de casa para mais um dia de trabalho, ele depara-se com uma menina muito pequenininha num rebento de bambu. E ele, muito impressionado com aquilo e achando que é uma dádiva dos deuses, decide levá-la para casa e ele e a esposa decidem criá-la como se fosse sua filha. E tudo parece ir espetacular, estão todos muito felizes. Uma característica muito interessante da menina é que, pelos vistos, ela cresce muito rápido, tipo, em poucos dias cresce 2 anos. Num momento é um bebé de colo, no outro momento já está a andar e a falar, e tudo parece ir bem para a família. A menina cresce feliz, brinca com os miúdos da aldeia, aprecia a natureza e os animaizinhos, está tudo na maior. Até que um dia o senhor, em mais um dia de trabalho, encontra num bambu ouro e tecidos muito, muito vistosos que ele
mais uma vez entende serem uma dádiva dos deuses e um sinal de que a menina que ele encontrou na realidade é suposto ser uma princesa ou uma entidade divina, e decide então que a vida do campo já não é digna da sua preciosa menina. A menina tem que ir para a cidade, para a capital, ser educada e tratada como uma verdadeira princesa. Passado algum tempo, a família muda-se então para a capital, para uma grande mansão cheia de criados e até uma tutora pessoal para a menina, para ensiná-la a comportar-se como realeza, e a menina encanta tanto as pessoas à sua volta com a sua maneira de ser e a sua beleza, que ganha a alcunha de Princesa Kaguya, que, se eu bem me lembro, e se calhar estou enganada, mas tem algo a ver com aquela que traz a luz, ou aquela que ilumina, ou aquela que irradia luz, pronto, algo assim nessas linhas, é o que Kaguya significa. E a partir desse momento, e a partir do momento em que ela ganha mais fama por ser como é e ter a beleza que tem, começam então a surgir pretendentes que querem casar com ela, e a coisa começa então a ir por água abaixo. E vou deixar a sinopse por aqui, porque já entramos depois em território de spoilers a série, portanto vão ver o filme. A primeira cena que eu adoro neste filme é o próprio estilo, portanto tem uma estética muito de desenho de lápis, de cor, de esboço, mas muito lindo, e é interessante como, de acordo com o estado de espírito dela ou o estado emocional dela, as linhas são mais finas, mais bonitas, as cores muito vivas. Se ela por acaso está frustrada ou zangada ou em pânico, o desenho já começa a ficar todo desorganizado, linhas muito rígidas, muito ásperas, e eu acho isso muito interessante. Portanto, o formato do desenho acompanha as emoções da personagem, isso é muito fixe, é um bom toque. E a música é lindíssima também, e é essencialmente um filme que ensina que a riqueza e o estatuto não é tudo, ou neste caso acaba por ser nada, porque a nossa felicidade está realmente nas coisas mais simples, em apreciar aquilo que a natureza nos dá. Isto explicado de formas muito simplistas. Mas é um filme muito lindo que eu acho que toda a gente deveria ver. Passando então para o número 3, temos Howl's Moving Castle, ou O Castelo Andante, com o título original em japonês de Hauru no Ugoku Shiro, outro filme de Hayao Miyazaki de 2004. Portanto, a nossa protagonista chama-se Sophie e ela é uma jovem rapariga que trabalha numa loja de chapéus. Portanto, é uma menina chapeleira muito fofa e querida, que um dia cruza-se acidentalmente com um feiticeiro chamado Howl, que andava a fugir assim de uns soldados um bocadinho manhosos. E a partir daí a vida da Sophie muda drasticamente. Nessa noite, uma bruxa que pelos vistos também anda a perseguir o Howl, este rapaz é perseguido para caraças, e a bruxa, como é toda vaidosa e ciumenta e vingativa, decide amaldiçoar a nossa Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Só uma pequena à parte. Imaginem, estão vocês, tipo, no auge da vossa vida, nos vossos, que é que ela tem? 16, 17, 18, não sei. Estás na tua vidinha, a sair do teu trabalho, e de repente vem-te uma velha transformar numa velha, e de repente és uma velha. E ela, a Sophie, leva isto tipo super na boa, e eu sempre fiquei do tipo, ok, está-se bem. No entanto, isto é uma coisa que nos dá logo uma grande indicação da personalidade da nossa personagem principal, que é uma rapariga que de natureza não se valoriza muito. Portanto, ela já não se acha muito bonita, não é muito confiante, não acha que tenha muito valor, portanto, de certa forma até consigo ver como é que ela aceitaria tão rapidamente esta coisa que lhe aconteceu. No entanto, ela quer encontrar uma cura, portanto ela vê-se obrigada a deixar a cidade para embarcar numa aventura para ver o que é que consegue fazer em relação ao seu estado atual. Durante a sua viagem ela depara-se então com o castelo andante de Howl e lá então conhece-o um pouco melhor, conhece outras personagens, entre elas o icónico Calcifer, o demónio de fogo, e ela e Howl desenvolvem uma relação muito próxima, que mexe muito com o próprio Howl, que ao longo do filme vamos percebendo que ele é um bocadinho infantil. Dá muita importância ao visual, um bocadinho birrento, digamos assim. Portanto, digamos que a relação dele com a Sophie
ajuda-o a descer um bocadinho à terra e a crescer também. Mas a Sophie também cresce muito com isto. Uma coisa muito interessante que eu acho que nunca se torna muito específico no filme, ou pelo menos a forma como fizeram o filme não o torna muito explícito, mas há muitos momentos em que ela vê-se obrigada a defender-se a si mesma e aos amigos e a bater com o pé, a defender aquilo em que acredita e a ser mais confiante, e nesses momentos a maldição como que reverte-se um pouquinho, e assim que ela volta a cair na mesma coisa, o feitiço volta outra vez a entrar com força e a transformá-la em velha. E é uma coisa que ela nunca chega a perceber, é que o raio da chave para quebrar o feitiço é a autoconfiança dela. Mas não importa, porque ao longo da história e da aventura dela, ela naturalmente vai ganhando isso e vai se tornando mais forte e mais confiante, e é muito fixe. Mais não vou contar porque também sinceramente eu não sei como descrever este filme. Este filme sempre foi muito confuso para mim. Sinceramente, já lá vai há algum tempo que eu o vi e honestamente eu ainda hoje tenho dificuldade em perceber a narrativa deste filme. Tipo, eu sei o que é, eu sei qual é, mas explicá-la, não sei. Eu acho que a melhor maneira que eu tenho para descrever esta história é tipo, e eu não sei se isto vai incomodar algumas pessoas, mas é mesmo a melhor maneira que eu tenho para explicar isto. Este filme parece a versão japonesa da Alice no País das Maravilhas, que é bizarro, meu. É bizarro, mas eu adoro. Amo, paixão. É uma cena estranha e bizarra e ridícula atrás da outra, mas é tão bom. É tão bom. E o Hal foi, sem dúvida, em miúda, quando vi isto, crush instantâneo. E no número 2 temos Princess Mononoke, ou A Princesa Mononoke, com o título original em japonês de Mononoke Hime. É mais um filme de Hayao Miyazaki de 1997. E este filme conta a história de um príncipe guerreiro chamado Ashitaka, que um dia, a tentar defender a sua aldeia de um ataque de um deus javali, porque neste filme há uma cena. Há muitos animais neste filme que são espíritos, ou deuses, ou guardiões da floresta e da natureza no geral, e neste caso a aldeia dele estava a ser atacada por um espírito deus javali, que estava num estado muito enraivecido, amaldiçoado. E então Ashitaka, a tentar proteger a aldeia e derrotar o deus javali, é infectado pela maldição que o animal tinha. E isto tratava-se de uma maldição mortal. Portanto, ele foi amaldiçoado no braço e aquilo ia espalhar-se pelo resto do corpo dele e eventualmente matá-lo. Então, para evitar que isso acontecesse, ele deixa então a aldeia, também para evitar contagiar os outros, e vai então em busca de uma cura. Ele chega então a uma grande floresta, ou neste caso a grande floresta, o local sagrado onde todos os deuses e espíritos da natureza se encontram e onde vivem, e lá conhece San, a nossa princesa Mononoke, que é uma rapariga que foi criada por lobos lá na floresta sagrada. No meio disto tudo, ele descobre que os deuses da natureza estão zangados com a humanidade, especialmente com uma aldeia próxima, que trata-se de uma aldeia mineira, onde as pessoas lá destruíam a floresta em busca de minério para produzir armas e munições. Portanto, Ashitaka vê-se então envolvido neste conflito entre essa aldeia e a floresta. Como é óbvio, San está envolvida nesta luta contra as pessoas e tenta ativamente atacar as pessoas, enquanto Ashitaka tenta ter uma atitude um bocadinho mais diplomática, tentar chamar as pessoas à razão e ao mesmo tempo tentar proteger a floresta e os seus espíritos. Isto é basicamente um conto épico de natureza versus humanidade e a merda que nós fazemos ao nosso planeta. É um filme bastante gráfico, devo dizer. Portanto, isto saiu em 97, nessa altura tinha eu 6 anos. Acho que pouco tempo depois saiu o VHS. Eu sei que há malta que se calhar já não sabe o que é isto, mas por amor da santa, eu não vou por explicar o que é um VHS. Vão pesquisar. E eu lembro-me de estar, na altura, na casa de uma vizinha, e ela pôs o VHS a dar, e assim que aparece aquela cena com o deus javali, não, estou fora, tchau, a gente brinca no outro dia. Só mais tarde é que eu consegui ver e realmente apreciar este filme, e é
brutal. Tirando o óbvio, que é a mensagem do filme, que é mesmo o coração deste filme, é a mensagem, epá, têm a música, oh com caraças, a música é tipo... E mais uma vez, a moda de Studio Ghibli e Hayao Miyazaki é bizarro para caraças, eu adoro. Lindíssimo e ao mesmo tempo estranho e ao mesmo tempo gráfico e eu fico tipo, uau, mas de onde é que isto saiu? Eu gostava de entrar só um bocadinho, espreitar só um bocadinho o interior da mente do Miyazaki porque, meu Deus, de onde é que isso saiu, meu? What? Epá, tipo... E agora, antes de seguirmos para o número 1 nesta lista, quero só mencionar mais alguns filmes que também adoro, mas que não entraram nesta lista. E temos então Kiki's Delivery Service, ou Kiki, a Aprendiz de Feiticeira, de 1989, Laputa Castle in the Sky, ou O Castelo no Céu, de 1986, Grave of the Fireflies, ou O Túmulo dos Pirilampos, de 1988. E só um pequeno à parte em relação a este filme, se o virem, tenham em conta que hão de sofrer psicológica e emocionalmente com este filme. É um filme também excelente, conta uma história que é muito real, foi muito real. Preparem-se para se sentir seriamente incomodados com este filme. Gostei muito, mas é aquele tipo de filmes que vi uma vez e tá bom. Não é preciso mais. E Arrietty, ou O Mundo Secreto de Arrietty, de 2010. E finalmente, em primeiro lugar, temos então Spirited Away, ou A Viagem de Chihiro. Com o título original em japonês de Sento Chihiro no Kamikakushi, é mais um filme do deus Hayao Miyazaki e saiu em 2001. Este filme conta a história de uma menina chamada Chihiro que, durante a sua viagem de mudança de casa com os pais, eles deparam-se com um sítio estranho que inicialmente pensam ser algum tipo de aldeia abandonada, mas rapidamente percebem que aquilo está cheio de espíritos e criaturas estranhas e deuses e todas aquelas coisas que Hayao Miyazaki adora pôr nos filmes. Bizarrias para chuchu! E de repente os pais da Chihiro são amaldiçoados e transformados em porcos e a coitada da menina tem que fugir dali e arranjar maneira de se esconder. E surge então um rapaz chamado Haku que tenta ajudá-la e diz-lhe que para ela sobreviver naquele mundo e conseguir um dia salvar os pais daquela maldição e tirá-los dali, ela tem que ir trabalhar para a bruxa Yubaba. E começa aqui então a aventura da Chihiro, desde convencer a bruxa a deixá-la trabalhar para ela na casa de banhos lá daquela aldeia de espíritos e deuses e coisas, a enfrentar muitos mais perigos. Chihiro vê-se obrigada a ser muito corajosa e muito forte no meio desta aventura bizarra. Este filme é mais uma obra-prima do Studio Ghibli, animação lindíssima mesmo, a música também fantástica. E é mais uma vez uma história cheia de boas mensagens de amizade, de coragem, de bravura, uma mensagem de que mesmo que achemos que não temos a força nem a coragem para enfrentar situações muito assustadoras, nós temos essa força dentro de nós. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado da minha lista de filmes favoritos do Studio Ghibli. Obviamente não falei em todos, de certeza que não falei em alguns que vocês também gostam imenso, se calhar até mais do que alguns que eu falei aqui, mas é a minha lista pessoal e obviamente se vocês quiserem podem partilhar comigo nos comentários em baixo quais é que são os vossos filmes preferidos do Studio Ghibli ou se conheciam sequer estes filmes. Muito obrigada por terem visto o vídeo, espero mesmo que tenham gostado e se gostaram, mais uma vez não se esqueçam de deixar um gosto no botãozinho ali em baixo, partilhem isto com os vossos amigos e subscrevam o meu canal para verem vídeos às sextas-feiras. Dito isto, espero ver-vos então para a semana e até lá, uma grande beijoca. Tchau!